Leading Futures Moonshot Strategy. Apresentado por Simnetics. Olá a todos, bem-vindo ao terceiro episódio da temporada do Leading Future, que é o podcast da Simnetics, que explora as grandes ideias e as novas fronteiras da estratégia e da inovação. Eu sou Luiz Cláudio, sócio da Simnetics, e hoje eu estou aqui com o meu sócio Anderson Penha, que vai falar um pouquinho sobre o episódio de hoje. Bom, a gente já está há um tempo aqui conversando sobre Moonshot Strategy, né? Que é essa estratégia de pensar a longuíssimo prazo, usando, por exemplo, o Foresight e discutindo missões aí como orientações de planejamento. A gente já veio falando nos episódios 1 e 2 sobre como que vem mudando o jeito de planejar e como isso também vem induzindo a gente a fazer um olhar totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Hoje a gente tem um convidado aqui ilustríssimo conosco, que é o Luciano Goner, superintendente do Espírito Santo em Ação, um dos articuladores do Espírito Santo 500 anos, e a gente vai ter um bate-papo com ele aqui sobre o planejar e o ver do ponto de vista, misturando o olhar público e privado. Eu acho que aqui é uma das coisas, para mim, Luciano, assim, que vai desconstruir, porque eu acho que esse bate-papo a gente tem que entender o nosso papel como cidadão, o papel do setor privado, o papel do setor público e como que a gente pode ajudar, né, nesse momento de construção de Estado, construção de país ou construção até de agendas aí globais que envolvam esse múltiplo recorte. Luciano, muito obrigado por estar aqui conosco. Se puder falar um pouquinho, quem é você? Falar um pouco sobre o Estado do Espírito Santo para que as pessoas que estão ouvindo aqui conheçam um pouco mais sobre o Estado e sobre você também. Aí. Obrigado aí pelo convite, a oportunidade de participar. Revê-los aí, Luiz e Anderson, amigos que a gente construiu aqui na elaboração aqui do nosso plano das 500 anos. Bom, eu sou o Luciano Goner, sou superintendente aqui do Espírito Santo em Ação. Né? O Espírito Santo em Ação é uma organização do terceiro setor, formada aqui por empresários, por executivos, técnicos da iniciativa privada aqui capixaba, né? Mantido por empresas, importantes empresas aqui do Espírito Santo, que tem o objetivo aí de articular e mobilizar aí a classe empresarial do Espírito Santo para ajudar a construir um Espírito Santo cada vez melhor, né? E ser parceiro aí da articulação do setor público-privado, né? Tem como principal meta ali qualificar, sempre olhando a boa relação público-privado, né? Para construir um Estado melhor, né? E o Espírito Santo, né? Eu estou como superintendente dessa organização e o Espírito Santo é um Estado que cada vez mais tem se destacado também aí no país. É uma história que a gente não poderia falar dela 20 anos atrás, infelizmente. O Espírito Santo passou por uma grande crise institucional aí no início do século ali, final do século passado, onde a gente estava estampado ali nas páginas policiais e nas notícias sobre criminalidade, corrupção, desarticulação, incompetência de gestão, dentre outros itens. Mas é um Estado que reconstruiu ali a sua história, a sua trajetória a partir de uma capacidade de articulação entre o público e o privado, né? Sociedade civil organizada, as empresas e o setor público de maneira geral conseguiu reconstruir. Hoje o Espírito Santo é referências em várias temáticas. Citar como exemplo aqui, a gente saiu daquela crise ali onde o Estado não tinha capacidade de pagar folha de pagamento, de pagar conta de energia, de repartição pública. Hoje o Estado é uma referência em gestão fiscal. Há mais de 11 anos o Estado é nota A no Tesouro Nacional, onde consegue, além de assumir seus compromissos, também gerar poupança e constituir, por exemplo, um fundo soberano, é o único Estado do país com um fundo soberano estabelecido, com recursos da receita líquida sendo aplicados ali, investido em inovação, mas também guardados aí para gerações futuras. É um Estado que avançou muito no tema da educação, um Estado que hoje é uma referência na implementação das escolas de tempo integral, no processo de alfabetização na idade certa, na estruturação também das suas políticas públicas na área educacional. O Estado hoje é reconhecido também como um dos estados mais competitivos do país,
pegar, por exemplo, o ranking aí do CLP, é o 7º estado mais competitivo do país. Já fomos o 5º, mas vamos chegar lá de novo ali, temos como referência esses pontos. É um estado que também conseguiu sair de um cenário decadente ali, absurdo, de violência, para se tornar hoje um estado que cada vez mais consegue se organizar e se estruturar, reduzindo aí o número de homicídios, ou seja, a gente saiu da metade final da tabela e estamos chegando ali já na primeira metade da tabela, triste tabela, né, sobre a segurança pública, mas que tem conseguido se organizar. É um estado com segurança jurídica, é um estado com segurança para investimento, é um estado organizado e planejado, né, e que tem um ambiente institucional de diálogo muito positivo, né, do público, do privado, da sociedade. Então, assim, a gente é um estado que a gente tem conseguido ali renovar e reconstruir essa trajetória, e a gente quer também muito mais, né? A gente quer, de fato, ser um estado cada vez mais competitivo, um estado cada vez mais organizado, e que aqui seja um excelente lugar para se viver e empreender. E Luciano, você contando, né, essa trajetória, né, do estado, aonde que... E o estado também é muito conhecido, né? Acho que é um outro ponto muito a favor do estado, que ele é também conhecido pela sua capacidade de planejar o longo prazo, né? Como é que nasceu essa cultura, esse DNA de planejamento, e como é que vocês foram evoluindo ao longo dos anos, né, com essa ferramenta? Eu falei rapidamente ali, mas esse movimento é um movimento de 2 décadas, né? Primeiro, assim, a gente teve a capacidade de construir, de organizar também o setor empresarial, né? Hoje, você tem organizações empresariais fortes, estruturadas e que se articulam muito bem entre elas, entre a sociedade e o próprio setor público, né? E o Espírito Santo em Ação é um exemplo disso também, assim como outras federações, Federação das Indústrias, Federação do Comércio. Naquele momento ali, o Estado precisava, no início do século, o Estado precisava enxergar uma luz no fim do túnel, precisava fazer uma mudança radical ali nas estruturas institucionais, né? E o caminho e a forma com que isso foi construído foi de fato algo diferente ali, né? Os diversos setores da sociedade, movimentos paralelos ali. Teve o movimento das organizações do setor empresarial, mas você teve movimentações ali da sociedade civil de maneira organizada, as igrejas, OAB, outras organizações da sociedade, e também lideranças, movimentos dentro do campo político, né? Também, ou seja, foi uma conjunção de movimentos ali que gerou uma ambiência de diálogo e de busca de soluções de como a gente enfrentar aquela crise e chegar do outro lado, né? Então, primeiro, um resgate das relações políticas, um resgate desse diálogo, um entendimento de contexto do que estava acontecendo, dos erros, né? Do que de fato precisava ser feito, e precisava então olhar para frente. Tá bom, entendemos aonde estamos, entendemos os desafios, tem vontade política de um lado, tem setor empresarial articulado e preparado e mobilizado, tem sociedade civil, campos da sociedade civil também entendendo e alinhadas com esse mesmo propósito. Então chega o momento de se construir um projeto de futuro para o Espírito Santo, né? De 2003 até 2005, você teve um primeiro movimento muito forte de tentar resgatar, primeiro, olhando no campo público, né, a gestão pública, né? Resgatar ali a capacidade do Estado em fazer o papel dele, né, de maneira geral. Depois desse período, foi importante, e isso teve um papel muito importante do setor empresarial e aí do Espírito Santo em Ação também, de ser propositivo na construção de um projeto de futuro para o Espírito Santo. Precisamos olhar para o nosso Estado para além dos ciclos políticos de 2 anos, de 4 anos, mas também olhar a longo prazo. Foi dali que surge
a ideia, inicialmente, de se construir o ES 2025. Né? O que era o ES 2025? Era o plano estratégico, plano de desenvolvimento estratégico de longo prazo para o Espírito Santo. A ideia inicial era assim, precisamos construir ali os nossos caminhos, nossas estratégias nas diversas frentes, nos diversos temas, aonde a gente pudesse construir um documento de convergência dos diversos setores da sociedade para dialogar entre si e também com o setor público, né? E construir ali os alinhamentos, as convergências. Então, o plano, o ES 2025, ele começa o trabalho dele em 2005, né? Operacionalmente foi uma parceria do Espírito Santo em Ação com o governo do estado, através da Secretaria de Planejamento, um apoio financeiro e também de articulação da Petrobras. Ali, então, foi um trabalho aí que durou mais ou menos 1 ano e pouco. A gente entregou esse trabalho lá em maio de 2026, e ele, então, trouxe um plano... 2006, né? 2006, 2006, isso aí. Perfeito. E ele, então, trouxe 12 grandes estratégias ali para o Espírito Santo, desenhando algumas linhas com metas, com projetos estruturantes, ou seja, trouxe o conceito ali de trabalhar projetos para além do que a gestão pública de plantão ali tinha que fazer, mas também compartilhando responsabilidades e compromissos com a sociedade. Setor empresarial, tem papel seu aqui, tem responsabilidade sua aqui. Sociedade, tem papel seu, responsabilidade sua aqui. Precisamos avançar e aqui tem um bom caminho, né? Um bom caminho para dialogar. Costumo dizer que foi um marco, né? Porque ele inaugurou o que a gente hoje tem como natural aqui, como algo necessário e normal, que é uma cultura de planejamento de sociedade, né? Então, após a entrega desse plano, os planos de governo foram referenciados neles, o próprio Espírito Santo em Ação se transformou naquelas estratégias daquele plano. A gente tinha um modelo de organização, a gente literalmente virou as 12 estratégias do ESC do 2025 naquela época, outras organizações também. Então ele inaugura um processo ali importante e nos dá referências de planejar políticas públicas, com meta para educação, meta de redução de homicídios, metas de renovação das instituições. Naquele momento esse era um papel importantíssimo, né? Precisamos renovar e fortalecer as instituições capixabas, metas das questões relacionadas ao meio ambiente, um conjunto ali de metas que foram importantes para a gente dialogar sobre se a gente estava ou não no caminho certo daquilo que estava acontecendo no Estado, nos municípios, nas instituições públicas e privadas do Estado do Espírito Santo. Então, foi muito importante e trouxe essa cultura ali da gente se acostumar, qual o caminho que a gente quer seguir, qual é o mapa de navegação e se a gente está chegando lá ou não. Esse plano, ele foi muito importante por isso. Ele em si teve um papel talvez de resgate, também ajudou um pouco na questão do resgate da autoestima aqui do Espírito Santo, né? A gente pode estar não tão bem ainda, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Então isso foi muito importante para oxigenar ali o ânimo, o humor ali, público-privado no Espírito Santo. E que isso, né, desculpa te interromper, Luciano, isso também é um dos grandes propósitos, né, do planejamento de longo prazo. Obviamente que é buscar esses resultados, mas criar essas condições para que pessoas e instituições se alinhem para esse futuro e também tragam um norte, né? Tragam um horizonte para que tenha a sensação de que estamos deixando para trás aquilo que a gente não quer, porque agora a gente tem um plano, né, a perseguir. Então tem uma questão emocional envolvida com isso, né? Porque, assim, é um plano de sociedade, né? Não controla todas as variáveis ali, você tem compromissos de todos os lados, mas ele tem uma força por ser justamente assim, é um instrumento de diálogo, é um instrumento de busca de convergências e de alinhamentos, né? Vocês acham que é lá mesmo? Então, poxa, então vamos construir aqui uma política educacional que minimamente nos leva para lá? Então, assim, é uma referência
é muito bom você sentar, por exemplo, vamos lá, processo eleitoral de 2010, né? 2006 entregando processo eleitoral, eleição de 2010, por exemplo, aqui no Espírito Santo. Vamos conversar como com os candidatos ao governo e ao Senado. Tem um documento aqui. O que você acha disso? Como é que você, considerando esse desafio aqui, o que você está pensando em relação a isso? Você tem uma pauta, um diálogo, né? A conversa sai do individual ali, do interesse individual, e se você quiser fazer uma conversa para pensar o desenvolvimento do Estado, tem um documento aqui que é muito capaz de orientar isso. É perfeito? Não, nunca vai ser também, mas é uma referência. Tanto que deu certo, e isso virou, chegou um momento que, e assim como qualquer planejamento, e principalmente um planejamento tão amplo desse, o 2025 perdeu ao longo dos anos um pouco das suas premissas que foram pensadas lá. Uma delas, para citar só um exemplo aqui, em 2007 surge o pré-sal. E isso não foi pensado no 2025. Né? E o Espírito Santo, nesse ciclo, se tornou o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, desenvolveu absurdamente a sua cadeia de negócio relacionada ao petróleo. Então, alguma coisa do plano já estava um pouco ali fora, mas mesmo assim ele manteve. A gente teve capacidade de entender o que fazer a partir das outras estratégias, das outras frentes pensadas do plano. Então, considerando isso, e a gente já tinha esse olhar, falou, está na hora de revisar esse plano, né? E aí, lembrando aqui, né, o 2025 foi construído durante o período do governo Paulo Artung, né? E o 2030, que foi o plano seguinte, já uma atualização que foi iniciado em 2013, a construção dele, já no governo Renato Casagrande, mas aí a gente já com uma outra plataforma ali, né? Isso teve um ponto importante também, a construção do 2025, naquele momento, você tinha, de maneira geral, as instituições bastante fragilizadas ali naquele momento, né? Inclusive até para buscar informações era um desafio, né? Onde estão as informações, quem está organizando informações de PIB, quem está organizando informações de diversos indicadores, né? O Instituto Jones estava num processo ali também de fortalecimento, que é o Instituto Jones, é uma estrutura que é como se fosse eu costumo falar que é o nosso IBGE e IPEA, Capixaba, tudo na mesma estrutura. Fez 50 anos esse ano, aí uma referência importante. E ele então, ou seja, essas instituições estavam se fortalecendo. Quando a gente veio para fazer o 2030, já tinha outro cenário, né? Você tinha já o Instituto Jones reestruturado com pessoas ali de alta capacidade, com doutores, ou seja, resgatando assim um pouco da história e do potencial dessa organização, dentre outras instituições, a Federação das Indústrias também com uma gama de informações, de conteúdo, o próprio Espírito Santo em Ação também, e outras estruturas ali. Então, assim, em 2013 a gente toma a decisão de atualizar o plano, reeditamos a parceria, né? Novamente, assim, numa proposição também do Espírito Santo em Ação, fomos ao governador, né? Dialogamos com o governador, está na hora de talvez seja o momento agora da gente deixar uma agenda, atualizar essa agenda e jogar a nossa visão um pouco mais para frente, né? E aí surge então a ideia de fazer o 2030. Pegamos o 2025, colocamos mais 5 anos e alongamos ali um pouco a nossa visão. E já também entendendo assim, vamos olhar o que a gente não conseguiu enxergar lá em 2005 e vamos tentar enxergar agora, aumentar a nossa capacidade de olhar para o futuro com os aprendizados ali. Então, fizemos o 2030, mudamos um pouco a metodologia, vamos um pouco para uma lógica mais de BSC. O 2030 trouxe um pouco disso, né, daquelas perspectivas ali. Trabalhamos ali com os propulsores do progresso, as bases sociais, propulsores do progresso, ou seja, mas esse plano já veio com um nível, nos permitiu, a partir dos avanços que a gente teve, botar um pouco mais de sofisticação, tanto na forma de fazer, quanto também nas nossas ambições enquanto futuro. Então já começamos a falar de inovação, né, começamos a falar de sustentabilidade, né, começamos a falar de questões que a gente já tinha avançado, né?
e queremos mais. Então, reeditamos a parceria Espírito Santo em Ação, Governo do Estado, com apoio novamente da Petrobras. Rodamos muito mais o Estado naquele momento. O 2025 foi um projeto, um plano que teve uma ampla discussão, mas limitada o que fosse possível naquele momento. O 2030 já teve ampliamos o diálogo com a sociedade ali, conseguimos trazer visões regionais, conseguimos trazer um pouco da perspectiva do interior também, para além da grande vitória, dos grandes projetos, e avançamos e construímos, então, um documento mais robusto, né? Também mais contando um pouco da história. Também foi um documento de registro um pouco da história do que aconteceu no período. Tivemos importantes avanços, né? Ele virou referência de planejamento estratégico dos governos que se seguiram. Eu lembro que a gente, depois na eleição de 2014, ele foi uma das pautas principais de discussão dentro do processo eleitoral. Depois ele foi base para a construção também de um planejamento estratégico do governo seguinte. Um case interessante aqui dentro do 2030, de articulação aqui da sociedade, que teve uma participação direta do Espírito Santo em Ação, para citar um exemplo, a partir daquele diagnóstico e das projeções da área de educação, a gente apresentou uma sugestão, uma proposta para um debate, tanto com o governo do Estado quanto a sociedade, sobre as políticas de escolas de tempo integral do Espírito Santo. A gente tinha referências de que Pernambuco estava avançando com isso, outros estados avançando, e quando a gente olhava para os indicadores do próprio ES 2030 e olhando o que estava em execução, fazia, precisamos, a partir daquilo que a gente planejou, né, de dar os saltos na nossa educação, precisamos de uma política pública que aumente a velocidade do que está acontecendo na educação. E dali surge, então, o Programa de Escola de Tempo Integral do Espírito Santo, que hoje também é uma referência importante para o Brasil, equiparando ali os estados que saíram na frente dessa política a partir de um planejamento de longo prazo. Dentre isso, outras políticas, né? Políticas de combate por exemplo, foi estabelecido um programa chamado Estado Presente aqui no Espírito Santo, que juntou e organizou diversas políticas voltadas à questão da segurança pública, da assistência social, né? da presença ali de políticas públicas mais perto de áreas de grande vulnerabilidade social, para reduzir índice de criminalidade, melhorar indicadores educacionais daquela região. Então, assim, é um programa também referenciado a partir disso. Os grandes avanços ali em relação à qualidade da gestão pública, controles das contas públicas, todos eles muito bem referenciados, embasados ali no plano do ES 2030. Dentro de outras, são planos gigantescos, não vou conseguir lembrar de tudo aqui, mas para pegar grandes números, o tema da inovação, ele se torna muito presente, transversal dentro do plano. A partir desse plano surge, por exemplo, movimentos importantes aqui no Espírito Santo, como a mobilização capixaba pela inovação, colocando esse tema como um tema importante. A mobilização capixaba pela inovação, a criação do ecossistema de inovação do Espírito Santo, público-privado, né? Poder público, academia, setor empresarial e sociedade civil, pensando também o tema da inovação. Então, esse planejamento, mais uma vez, também teve o papel de ajudar a alavancar estratégias e políticas públicas do Espírito Santo. Mas também, mais uma vez, como plano, a gente teve questões que aconteceram fora do planejado ali que nos levaram a dar andamento e avançar no plano, mas também no futuro pensar assim, precisamos criar agora no nosso próximo ciclo de planejamento, a gente precisava criar alguma capacidade de tornar o plano o plano com uma capacidade maior de uma atualização mais permanente, né? Para que a gente não precisasse esperar tanto tempo, né? De um ciclo de planejamento para o outro. Talvez vocês vão me perguntar daqui a pouco sobre o ES500 anos, já vou fazer uma introdução aqui, mas foi assim, a gente precisava assim, a gente precisava ter uma capacidade de manter um plano, na medida do possível, vivo e com a capacidade de ser debatido e discutido com uma periodicidade muito maior.
né, do que esperar 7, 8 anos. O plano está aqui, vamos olhar para ele, daqui a 8 anos a gente atualiza ele de novo, daqui a 10 anos atualiza ele de novo. Então a gente já tinha colocado como, pelo menos aqui enquanto Espírito Santo em Ação, um objetivo assim, o próximo plano, a próxima atualização da nossa visão de longo prazo precisa trazer uma capacidade mais objetiva de olhar para o plano dentro de uma nova metodologia que nos dê essa capacidade de dizer, opa, aqui mudou, dá para ajustar aqui, dá para ajustar essa meta, dá para ajustar essa estratégia, dá para reorganizar aqui, vamos juntar aqui um grupo de setores da sociedade aqui para rediscutir, planejar, repensar de novo e sair com uma nova orientação. Então, já tinha colocado isso como um objetivo nosso, né? Para a gente não precisar esperar tanto tempo e não fazer talvez mais grandes movimentos. Esse grande movimento é um movimento permanente. Talvez a palavra seja, a gente quer que esse grande movimento de olhar planejamento de longo prazo não sejam coisas que aconteçam de tempos em tempos, mas de forma permanente, né? E a gente acha ali, tem certeza na verdade, e eu vou falar um pouco disso, que o ES 500 anos vai nos permitir isso e eu vou explicar um pouco por que eu acho. Ô Luciano, você sabe o que é interessante ouvir agora, né? Para nós que estamos ouvindo o podcast, você faz uma explanação sobre um estado que sai de 0 a 100, 150 em 20 anos, né? E às vezes eu tenho uma conversa com amigos, com conhecidos, às vezes eu estou na universidade discutindo esse tipo de coisa, as pessoas acham que as mudanças de estado, ela acontece na mesma agilidade que você tem uma mudança de um empreendimento, de um negócio, da sua vida pessoal. A gente olhar 20 anos para um estado parece ser longo, né? Mas não é nada longo, sair, recuperar, e é um estado, né, que eu particularmente, o Luiz Cláudio estava com vocês aí, entender a formação do estado capixaba, né? Pessoas vindas de diversos estados, compondo o estado, né? Vocês nos ensinaram muito, né, da importância do estado do Espírito Santo como um muro verde, né, de proteção ali para o estado de Minas Gerais, enquanto tinha ocupação. Então, entender o contexto histórico da região, para depois entender o contexto atual, ou o contexto atual, o contexto de 20 anos atrás e tendo essa evolução, ele é um caráter de aprendizado sobre o que a gente quer construir para o futuro, né? E também uma coisa que me chama muita atenção desse bate-papo, talvez passe batido, que eu até vou colocar aqui, nós vamos colocar para vocês como referência o link do que é um fundo soberano, porque você fala sobre o fundo soberano, mas depois você só fala um pouco sobre o petróleo, né? E como que isso cria um fundo que é para ser investido no Estado, que é o que vai financiar as mudanças que o Estado precisa. Ou como o Espírito Santo em Ação, que é uma articulação de executivos, do setor privado, para estar junto com o setor público, para poder pensar o amanhã, né? Então, parece que ainda, quando estou conversando com alguns amigos, as pessoas não sabem assim, mas como é que eu me articulo para ajudar o meu bairro? Como é que eu articulo para ajudar a minha rua? Como é que eu me articulo para ajudar o meu município? Porque assim, nós podemos discutir aqui planejamento de Estado, que pessoas vão achar interessante e nós vamos seguir isso. Mas na sua fala eu queria falar assim, Luciano, como é que as pessoas se articulam para poder ajudar o bem comum que serve tanto para o setor público, setor privado, nós como cidadão, indivíduos, empreendedores, investidores, como é que se faz isso? O alinhamento perfeito dos astros, assim, acho que alguma coisa aconteceu aqui que a gente aprendeu a fazer isso. Não, brincadeira. Mas, assim, eu acho que no primeiro momento aí, uma opinião minha aqui também, assim, uma visão minha, naquele momento, você tinha há 22 anos atrás, 23, 24, 25 anos atrás, você tinha um objetivo comum, né? Você tinha um inimigo comum, vamos chamar assim, né? Era aquela situação, né? Corrupção, crime organizado, Estado, o setor público de maneira geral, frangalhos, as instituições empresariais também, algumas fragilizadas naquele momento ali. Então você começa um movimento de chegar assim, gente, o problema é um só, né? Não vamos olhar as nossas diferenças agora, porque talvez elas não façam tanta diferença. O grande problema é um só. E isso eu vi, e aí eu posso falar isso pela organização que hoje
eu estou aqui, eu estou nela há 20 anos, né? 21 anos que eu estou no Espírito da Nação, o Espírito da Nação tem 20, vai fazer 23, e o que eu vejo no meu dia a dia é tentar, assim, o que nos une? Vamos olhar aquilo que é comum e aquilo que nos une, e aquilo que é divergente, aquilo que é desafio, a gente pode tratar de forma bilateral, a gente pode resolver, mas o que é comum? Quais são os desafios que são comuns? O que nos une ali para questões importantes? Então, eu acho que, o Espírito Santo trabalha assim, né? E eu vi muito isso também acontecer no Espírito Santo. A gente criou uma capacidade de articular, de dialogar, né? De ter visão, né? Até algumas palavras importantes aqui que a gente fala, né? Assim, primeiro assim, né? Pessoas éticas com visão, né? Criam capacidade de dialogar, de se conectar, né? Gerar articulação ali, transformação, futuro e legado, né? Você pegando essas palavras, né? Você monta uma frase bonita disso aqui, que no final é isso, né? A gente conseguiu enxergar um problema, e aí eu falo, lógico, vou sempre falar enquanto o Espírito Santo em ação aqui, mas talvez essa seja um caminho dessa resposta à sua pergunta, né? Conseguimos ter uma visão do desafio, né? Tivemos a capacidade de construir consensos, de dialogar, criar propostas, transformar, pensar no futuro, né? E deixar o legado, né? Poxa, são 20 anos, mas você tem um legado ali que ele é uma referência, é uma base para a próxima articulação, para o próximo desafio, para a próxima projeto que seja ele. Então, a gente vê muito isso no dia a dia. Assim, criou-se uma capacidade de dialogar entre organizações que talvez no imaginário das pessoas assim, seja impossível, né? Poxa, como que é difícil articular governo do Estado com setor empresarial, botando o Ministério Público aqui na mesa, mas o Tribunal de Contas também, daqui saiu uma coisa que vai ser boa para o Espírito Santo. Então, assim, aqui é possível, e a gente vê isso no dia a dia, né? Temas delicados, temas complexos, tendo a capacidade de colocar as questões na mesa e dialogar. Então, assim, E assim, hoje já parece algo natural, de fato, assim, natural, digo assim, precisamos discutir o assunto, vamos colocar quem realmente está envolvido com ele na mesa, né? Então, é isso. E assim, o Espírito Santo em Ação, para falar um pouco aqui, ele se propõe a ser um dos guardiões assim, dessa capacidade de diálogo e de articulação. Então, a gente sempre se coloca como um agente em algumas vezes, de mediar diálogos dentro do próprio setor empresarial, mediar diálogos entre o setor empresarial com o poder executivo, poder legislativo, com os outros poderes também, com a sociedade. Então, isso é uma dinâmica que acontece com bastante frequência aqui no Espírito Santo. Não é perfeito não, tá? Importante assim, também assim, mas as coisas estão acontecendo, então... Eu sei que o Luiz Carlos vai levantar a pergunta, mas só colocando em consideração, né? Eu não sei se ele vai ter que ser perfeito, mas é já um ato de começar em prol de um objetivo comum, dessa construção, né? A gente está vendo agora diversas agendas públicas, vou acabar falando que a gravação está acontecendo nesse período em tempo de discussão da COP30 ou outras coisas que estão sendo discutidas no mundo, né, enquanto articulações, parece que vocês estão conseguindo achar uma resposta interessante para além do planejamento, que é essa capacidade de articulação entre pessoas com um objetivo comum, com a visão comum, e isso é interessante. Perfeito, eu acho que não vai ser. Aliás, se tentar ser toda hora perfeito, eu acho que é o que está vindo travando a nossa sociedade, né? Tudo tem que estar respondendo tudo certinho, parece que a gente não larga, né? Vai melhorando ao longo do percurso. Luiz, desculpa ter cortado, Luiz. Acho que você vai fazer uma pergunta. Não, eu ia até fazer um comentário, né? Assim, o Anderson fala, né,
o que são condições para o sucesso de um plano de longo prazo, né? De partes que são reunidas, né? De atores que são reunidos em prol de uma visão de futuro desafiadora, e aí vem o Moonshot Strategy. Ele traz essa questão da articulação como, né, uma premissa importante. E aí o Luciano responde dizendo: a articulação, ela prosperou, né, em bases comuns, em territórios comuns, né? Então, buscando esses territórios comuns, a gente conseguiu fortalecer essa articulação e chegamos nisso. E depois, acho que essa consciência, né, de que não é perfeito e aprender sobre essa caminhada, sobre essa jornada, e pensar que nos ciclos futuros a gente pode fazer melhorias, né, e adaptando para que, obviamente, o plano, né, ele tenha mais impacto como uma agenda estratégica, mas que também ele articule e engaje mais pessoas na sociedade, né? E aí eu faço uma pergunta que tem a ver com o ponto, né, que você vinha caminhando, que é: como nasce o ES 500 anos? Né? Como é que ele nasceu? Você começou a falar de questões internas, né? Olha, a necessidade da gente ter uma frequência, uma governança, mas, né, fala um pouquinho desse contexto interno e externo, ambos, né, que levaram ao nascimento do terceiro plano, né, de longo prazo. O ES 500 anos, ele surge naturalmente, né, de uma articulação, de um diálogo também, aqui proposto aqui na Espírito Santo em Ação, junto com a Secretaria de Planejamento, né? A gente já tinha feito uma tentativa, talvez há uns 4, 5 anos atrás, já com o objetivo ali de atualização do 2030, mas o momento ali não era o momento, depois veio pandemia, veio aquela coisa toda, talvez tenha sido melhor o melhor momento foi o momento que ele aconteceu, né? E ele nasce, assim, pelo menos para a gente, enquanto Espírito Santo em Ação, dessa necessidade de não se perder, não deixar descontinuar essa cultura ali de planejar, de ter uma referência de diálogo, ter uma referência para as políticas públicas, ter uma referência de conversa mesmo, de qualquer tipo de diálogo, de conversa, um documento desse permite, né? E a gente também está num processo interessante de o Estado, você tem aí duas décadas, né, de boas políticas públicas, né, de boas gestões, de continuidade, né? O Espírito Santo teve 2 governadores nesse período, né, que fizeram um excelente trabalho, fizeram entregas extremamente importantes, e a gente também, assim, poxa, a gente quer, independente agora desse ciclo, né, que a continuidade do que o Espírito Santo tem, esse patrimônio construído, também tem uma perspectiva mais longo prazo ainda. Então, a gente entendeu, assim, que esse momento seria um momento importante também, associado à necessidade de atualização do plano, né, mas também de dialogar com as próximas lideranças que vão assumir o Estado do Espírito Santo como governo, os próximos prefeitos que vão assumir também no futuro, mas a gente tem um instrumento nesse sentido. E também, e aí entra a necessidade, como eu falei lá deixei a deixa ali no final ali da minha fala anterior, que era assim: precisamos agora estabelecer, para além do acompanhamento que o Espírito Santo em Ação faz dos planos, que os governos fazem daquilo que eles assumem nas suas agendas de planejamentos a partir do plano de longo prazo, que as outras organizações fazem, não, a gente precisa agora criar um organismo ali vivo do plano. O plano precisaria se tornar algo que não dependesse somente de governos e de Espírito Santo em Ação e de algumas parcerias. A gente precisava criar uma capacidade do próprio plano se autoavaliar, se atualizar, se discutir e manter ele vivo, o debate do plano para além do ano e meio de construção, e depois cada um pega a sua parte, vamos acompanhar, e de vez em quando a gente vai lá e olha os indicadores. Não, então
precisamos estabelecer uma governança do plano de desenvolvimento. E aí foi quando a gente, na nossa busca ali, né, de inovar, né, trazer novas metodologias e abrir, chegar nesses novos conceitos, que a gente abriu o diálogo ali no nosso processo assim com vocês, né, com a Siminetics, que dentro de todo o processo ali de identificação da consultoria que nos apoiaria ali para a construção do plano, a gente entendeu assim, poxa, essa metodologia é uma metodologia que vai atender aquilo que a gente está pensando. Para além da entrega de um plano e daquele monitoramento tradicional de um plano, não. A gente quer que venha elementos para além do documento final do plano, mas elementos relacionados a uma comunicação mais próxima e mais viva ali, durante a construção do plano, inclusive, uma estratégia de acompanhamento desse plano pós-entrega do documento, que permita que a gente mantenha viva essa chama do S500 anos. A gente precisa falar do S500 anos durante 10 anos. E a gente falar dele de 3 em 3 anos vai enfraquecendo. Então, assim, como que a gente traz as pessoas que ajudaram a construir, as outras que ouviram falar, mas também querem contribuir para dentro, né? Outra coisa importante também, que foi muito importante, foi o modelo baseado em missões, né? Que também foi essa metodologia que vocês apresentaram para a gente, que também comunica melhor, organiza melhor aonde a gente quer, onde a gente precisa chegar, onde a gente definiu que gostaria de chegar. Então, foi a gente entendeu assim, opa, isso aqui atende plenamente aquilo que a gente gostaria de entregar. Então, mais uma vez, né, Secretaria de Planejamento, Espírito Santo em Ação e apoio da Petrobras, a gente conseguiu viabilizar a construção dessa nova estratégia do plano, que inicia um novo movimento, né? Inclusive, a gente chama o S500 anos também de um movimento, não é só um plano, ele também é um movimento, S500 anos. A gente estabeleceu agora uma governança que está funcionando, né? Estamos implementando essa governança que envolve, para além do setor empresarial, que a gente está lá representado, mas representantes formais da academia, representantes formais do terceiro setor, formais do governo, do setor público, né? Estabelecido através de uma legislação, uma lei aprovada, que estabeleceu o movimento ali do S500 anos. A gente só não colocou o movimento na lei, mas ficou lá o plano S500 anos, mas é o movimento mesmo do S500 anos, estabelecendo instâncias ali institucionais e políticas de acompanhamento, mas também instâncias técnicas de desdobramento, né? Estão criando agora o observatório do S500 anos, um plano com as estratégias muito bem definidas, com os caminhos a serem trilhados ali, uma governança para olhar para isso e um observatório, onde a gente vai olhar as iniciativas prioritárias, se elas estão avançando ou não, os indicadores, se eles estão avançando ou não, como que essas iniciativas se conectam a essas metas, né? E um método, com rito de governança muito bem estabelecido, uma comunidade ampla, tem a comunidade da governança, mas também uma plataforma com uma comunidade de pessoas que participaram em algum momento do plano, mas também de outras pessoas que querem aderir, e ali é o nosso ambiente é o ambiente do plano, né? Aí não é nem mais o nosso ambiente, né? Porque não é só o Espírito Santo, é o ambiente do plano, ampliar as discussões, né? Ouvir um pouco questões que às vezes estão um pouco distante de quem está na frente das organizações, na frente de quem está em execução de projetos, mas também ouvir a sociedade de forma um pouco mais ampla. Então, foi muito importante, muito assim, um grande diferencial que eu acho que inaugura também, a gente evolui, inova, inaugura um novo momento de planejamento de longo prazo. Agora não é só a entrega do documento e cada um assume sua parte, não, é a entrega do documento e o desafio agora de manter isso
literalmente vivo durante 10 anos. Pode ser que no meio do caminho, antes do 10, a gente entenda, gente, vamos dar uma revisada geral, mas isso vai ser estabelecido naturalmente. Talvez assim, não vai precisar de grandes articulações, o Espírito Santo em ação, o governo do Estado convencendo A, convencendo B, vamos lá, que é importante. Não, gente, está na hora de atualizar. A gente tem uma expectativa que isso naturalmente vai surgir do plano. E assim, a quantidade de instituições engajadas pós-entrega do plano também é um fato inédito, né? Hoje, a governança como um todo, se a gente for somar todas as instituições ali, 16, depois mais 16 vezes 5, depois mais o efeito exponencialmente ali, você tem tranquilamente ali umas 80 a 100 instituições envolvidas diretamente no acompanhamento, nas discussões do plano, pós-entrega do plano. Fora o que a gente mobilizou lá, foram quase 2.000 pessoas, 230 instituições consultadas, municípios consultados. Agora a gente consegue manter um nível de mobilização de pessoas com disposição, doando tempo voluntariamente. Não, eu quero participar do comitê de missão para discutir a missão de cuidado integral, por exemplo, porque eu gosto e a minha instituição tem uma contribuição importante na área de saúde pública, por exemplo. Opa, vir para cá, que a gente vai acompanhar as missões, vamos priorizar, vamos debater. Então, esse é o S 500 anos, que nos dá um novo ânimo ali de dar continuidade assim, a esse movimento que a gente, desses últimos 20 anos ali, né? Ô, Luciano, você sabe que é interessante, assim, né? A gente, às vezes, está aqui no podcast, a gente acaba ouvindo você falar e era pra gente estar conversando e trocando, mas é tão interessante ouvi-lo que a gente fica aqui pensando, né? Aí eu volto a falar para... Não! Eu fico pensando assim, poxa, a capacidade... Vou voltar a falar, a gente, mesmo nós envolvidos contigo nesse trabalho, eu fico assim, cara, o que eu posso fazer aqui pelo meu bairro, né? A gente pensa assim, cara, como que é articular uma visão para o bairro? Como que é articular pessoas que vão estar, instituições, fundos que você pode articular para fazer isso, para que as coisas vão começando a acontecer. Eu volto a falar assim sobre micro, meso e macro escala. Hoje nós estamos com discussão agora sobre futuro, né? Como que nós vamos trabalhar com tantas tecnologias surgindo, como que nós vamos lidar com a economia pautado aí para a regeneração ambiental. Nós estamos discutindo aí, no caso do Brasil, né, reorganizações tributárias, e parece que na hora que a gente entra nessa discussão, você está trazendo pontos chaves ali, né? Assim, adianta a gente ficar fazendo um plano com uma visão se não tiver uma governança estabelecida? Eu estava vendo agora em algumas considerações depois da COP, que era assim, não atingimos o resultado que a gente queria. Qual que era o resultado? Então, me diga, né? Porque qual que era o resultado que se queria, se você não quer colocar todo mundo na mesa para discutir. Aí tem aquele impasse do tipo assim, mas nós não estamos sendo célere para recuperar em relação ao mundo. Então, o que faz acelerar ou não? Como que a gente mantém essa agenda viva ou não? O que é a contribuição de cada instituição para isso ou não, em cada indivíduo, né? Então você vê que hoje, ouvindo você falando aqui, em época de articulações, de novo, de micro, meso e macro escala, a gente ainda estamos aprendendo muito enquanto não só estabelecer visão, mas articulação de pessoas, né? Eu estou saindo um pouco aqui do S500 para conversar com você como uma pessoa que vem se firmando como especialista em lidar com a construção da visão pública sem ser uma pessoa do setor público, né, privado. E eu queria ouvir um pouco tua opinião com isso, né? Como é que o mundo, outros estados, países poderiam se articular melhor com as agendas que estão vindo aí, que são agendas que estão demandando muita articulação e não estão conseguindo, né, nesse lugar? Assim, não é uma... Você falou em mundo, né? Aí você ampliou mais ainda. Eu te dei o bairro e te dei o mundo, viu, Luciano? Eu te dei bairro e te dei o mundo aí, pô. Não, mas, assim, vamos lá. Pegando como referência o que a gente faz aqui, né? Ainda o Espírito Santo como referência, o Espírito Santo em ação, talvez, como referência. Então, uma premissa básica, assim, não vamos entrar numa discussão que a gente não entende do que está falando, né? Então, fatos e dados, né, evidências são importantíssimas, evidências científicas, né, são importantíssimas,
para a gente poder primeiro tirar uma camada ali, aquilo que bota uma névoa ali, que é apenas a opinião individual, o senso comum. A gente tem que estar armado com isso, assim, no bom sentido, né? Para começar a construir esses diálogos. Depois, no primeiro momento, você tem que formar um grupo. Né? Assim, eu acho que tem que formar um grupo, e eu pego como referência a nossa instituição também. A instituição começou com 16 pessoas, 16 executivos, que a partir de evidências, minha empresa está passando por isso aqui, minha empresa está passando por isso aqui, começam a trocar informações e criam relações de confiança, né? E aí esse grupo começa a ganhar credibilidade e começa a ampliar suas bases ali. Poxa, vamos criar um grupo aqui de confiança, com relações de confiança baseados em fatos e dados, em questões científicas que sejam, em questões objetivas que estão ali na frente, identificando problemas comuns, como eu já falei ali. Aí você começa a criar grupos e essa relação de confiança, eu acho que é uma base importantíssima para qualquer construção de uma base de plataforma para onde se quer chegar, né? Quando você fala em mundo, assim, tá bom, como é que eu vou criar relações de confiança, montar grupos de relações de confiança? Mas, assim, não tem jeito, tem que começar mesmo dessa camada mais inicial. Então, assim, como pegando o exemplo do Espírito Santo em Ação, foi isso. Como é que você juntava um grupo de empresários, cada um, inclusive concorrentes entre si, e colocam para pensar a mesma coisa, identificar o mesmo problema. É o grande desafio, assim. Evidências, fatos e dados, a partir dali identificar, você falou ali, qual é o resultado que a gente queria, né? Visão, onde a gente quer chegar, e construir relações confiáveis, né? Você seja capaz de dialogar com o outro lado, entendendo assim, peraí, minimamente a intenção dele ali é parecida com a minha ali, eu posso me relacionar ali, eu posso colocar questões na mesa que a gente está caminhando junto. Não sei se é muito simplória a resposta, mas assim, eu não... E é um problema complexo, tá? Assim, não tem uma solução só, mas eu estou tentando na simplicidade aqui, a partir de um exemplo prático, né? Como é que a gente constrói soluções de problemas aqui, né? Ô, Luciano, eu até falando com o Luiz Cláudio, assim, pode parecer, né, no papel ser fácil, mas a gente viu o volume de trabalho que vocês têm aí, né? Trabalho incessante, assim, é impressionante, né, Luiz? Eu não sei se você puxa para esse lado aí também, porque é simples na fala, que você está falando, mas é muito trabalho. Né? Parece simples, mas assim, é muito trabalho mesmo. Assim, você tentar construir questões que não é você, por exemplo, que é o responsável final por dar uma canetada, uma execução de alguma coisa, demanda estabelecer um processo de convencimento, né? O processo de apresentar alternativas e não só o de apontar problemas, né? Apontar, isso aqui não funciona, você devia fazer alguma coisa. Não, isso aqui não funciona, mas lá em Pernambuco está funcionando, tem um exemplo aqui, se quiser a gente traz aqui para o Espírito Santo, para você conhecer e ver na prática, a gente leva você lá e vê, para você entender também que é uma política pública que funciona e que pode dar certo, e porque se dá certo lá, talvez adaptado pode dar certo aqui. Isso aí demora um tempo, mas vale a pena, né? Vale a pena do que você romper também, assim, o processo de ruptura, de afastamento. Não, você não entende o que você está falando, você está fora, então não vou conversar com você mais. Pronto, você não construiu nada, né? Você simplesmente criou outro problema, né? Você já tinha um problema e criou um outro problema. Como que a gente faz para não criar outros problemas? Né? E é nessa linha, né, Luciano, que o movimento é mais do que um plano, né? Porque o plano, ele é uma entrega importante, né? Quais são as nossas metas, os nossos prazos, como chegaremos lá, né? Tudo isso tem que estar claro.
esse plano ele atende às necessidades dessa sociedade e os desafios, né? Então isso é uma coisa. Mas quando a gente fala dessas outras competências, né, ou estruturas necessárias para que ele seja de fato um plano de sucesso, que é essa influência, a articulação, o engajamento de pessoas, né, e cada vez mais pessoas e instituições, uma governança que aprende e se adapta ao longo do tempo e que talvez, né, por que não a gente parar para pensar que o plano S500 não terá novos ciclos, né, ou novos planos, ele vai sempre se adequando, né, às necessidades do contexto e aos desafios daquele momento, e ele vai se adaptando. Né? Daqui a pouco ele pode virar o 500 anos mesmo. De fato, né? E tem uma celebração... Ele já ajuda. Ô Luiz, olhando do ponto que, assim, né, ele é um planejamento em constante, né, ciclos, né, de mudanças curtos, médios, longo, porque ele começa a ser esse movimento vivo mesmo, que é o que vem surgindo agora, né? Acho muito e cada legal. vez mais eficaz, né? Um movimento, né? Um instrumento que aprende no meio do caminho, evolui, né? Se adapta e segue, né? Trazendo impacto e resultado. Temos que... Vou puxar aqui um pouco para a nossa finalização, né? Porque já estamos aqui um bom tempo com essa conversa boa, mas acho que é importante, né, a gente começar já na finalização. Para mim, Luciano, fica muito claro, né, a questão de como é que esse plano de longo prazo, né, foi inserido num determinado momento na sociedade capixaba e ele trouxe resultados, como você falou. Não foi tudo perfeito e nem será perfeito, mas como trouxe resultados incríveis, né? Ou seja, transformou de fato uma sociedade ao longo de 20, 25, talvez até um pouquinho mais, 30 anos, né? E trouxe grandes frutos, né? Mostra o quanto que essa organização, essa preparação de uma sociedade, esse compromisso de olhar para frente, né? Sem os interesses, né, de movimentos de curto prazo, né, que é natural de qualquer sistema, né, sem os interesses de curto prazo, né, vocês conseguiram, de fato, definir essa estratégia olhando para a Lua, né, vamos dizer assim, e o foguete foi lançado, né, e vocês saíram atrás disso e os resultados estão aí, e a gente olha, né, eu não sou capixaba, né, mas eu olho de fora do estado, o estado é uma referência, né? Quando a gente olha inúmeros indicadores, o estado está sempre, né, acima ou melhor do que a média nacional, né? Então mostra essa evolução de fato, né? Uma evolução de qualidade, né, no estado. Isso é muito bom, muito bom, muito legal. Para mim fica assim, né, Luciano? Cara, eu volto a falar assim, o estado tem uma capacidade de articulação da sociedade. E eu fico sempre admirado o que acontece. Eu confesso, hoje não mais, mas eu confesso que quando a gente começou a conversar, a surpresa que foi, né, o estado do Espírito Santo com esse grau de articulação. Eu já tinha visto, estimado isso em outros estados, mas o Espírito Santo está muito bem articulado com essa construção, até como fruto desse trabalho que vocês fizeram. Eu acho que você traz um ponto, assim, né, o desafio de manter vivo, né, aquilo que você vislumbrou. Então, acho que vocês são capazes de fazer isso para além, né? E quando a gente fala aqui de esse olhar do Moonshot, né, de mandar uma pessoa à Lua, o desafio que foi feito de mandar alguém à Lua, para o Brasil, a gente falar de um Estado que tem uma visão de futuro, que está articulado, articulado no sentido do setor público-privado, pensando novos rumos da economia, como o Estado tem, né? Que se você olhar aí, para quem está nos ouvindo, o site do ES500, o www.es500anos.com.br, que é um site que a gente vai deixar para vocês aqui como referência, que mostra tudo isso que foi articulado, para mim, uma saída de uma pessoa da Terra para a Lua, porque para o nosso Estado hoje, enxergar condição de fazer esse tipo de coisa, para mim, parece incomum para alguns outros lugares. O Espírito Santo vem conseguindo lograr muito isso, assim, né? Então, essa articulação, visão, clareza,
e um objetivo comum, mesmo nas diferenças, né? Porque hoje o que todo mundo gosta de falar assim, de polarizações e tal, eles falam assim, cara, como é que pode? Né? O Estado ele conseguiu mesmo, está sofrendo os mesmos desafios que qualquer agenda do mundo está sofrendo, mas mesmo assim tem um objetivo comum ali como construção, e isso é muito interessante. Eu não sei você, Luciano, o que você pode deixar de dica para quem está nos ouvindo, né? Nós temos uma audiência que são executivos, planejadores, estrategistas do setor público, do setor privado, passam aqui as maiores empresas do Brasil discutindo conosco e trabalhando, né? E outros estados também que a gente vem trabalhando. O que fica de dica aí depois de ter passado por tudo isso e nesse momento que você está deixando aí agora? Essa é a resposta de $1 milhão aí, né? Vamos lá. Olha só, eu vou pegar mais uma vez aí como referência para responder a sua pergunta ali. Construir capacidade de diálogo. Assim. Essa é a grande questão. Como que você cria ambientes, espaços ali de convergência e de diálogo para pensar questões, e eu vou falar de novo ali, né? Não vamos começar pelo que nos separa, vamos começar pelo que nos une ali, pelo menos que seja o mesmo problema, alguma questão. Então, construir capacidade de diálogo, assim. E isso é o caminho, né? E diálogo, assim, eu não preciso... O diálogo, ele precede algumas... Ele demanda que outras coisas aconteceram antes, né? Se não acontecer, não tem diálogo, né? Partes, né? As partes precisam ceder, de alguma forma, algumas questões que poderiam parecer intransponíveis. Se eu quero dialogar sobre o problema, eu preciso entender, eu vou ter que ouvir outra parte. Para ouvir outra parte, eu tenho que ter a capacidade de ouvir outra parte, e dentre outras ali. Então, assim, com a capacidade... como construir essa capacidade de dialogar. Essa é a base fundamental do Espírito Santo em Ação. Vou citar o exemplo do Espírito Santo em Ação aqui, isso tem outras estruturas aí que também tem como isso, assim. Capacidade de ter uma visão, né? Algumas pessoas compartilham a visão, mas com capacidade de construir diálogo. Não é simples, mas no resto acho que vem a partir dali. Vamos construir um plano, beleza. Vamos construir agora um plano de longo prazo, né? Vamos desenvolver uma política pública, vamos propor um modelo de ação vamos propor uma forma de operação para a área de educação, ou seja, isso tudo vai demandar essa capacidade prévia ali de dialogar. Perfeito, Luciano. Queria agradecer seu tempo, né? Essa conversa muito boa que fizemos. Acho que, como a gente já falou aqui, né? Acho que vai servir de bastante inspiração, né? Para que outras pessoas ou instituições, né, que se encontram nesse momento pensando no seu território, desde o bairro até o mundo, né? Então possam se inspirar nessa história. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado por compartilhar isso, né? Gostaria até de convidar a todos, né, que estão aqui nos ouvindo, que essa temporada ela continua, né? Nós temos ainda mais episódios que serão divulgados aí nas próximas semanas, então fiquem atentos a esses próximos episódios também. Esse foi o Leading Futures, Moonshot Strategy, apresentado por Simnetics. Até o próximo episódio.